Olá, meus amados irmãos, queridos, em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor estejam contigo, nesta bendita hora em que nós nos reunimos na nossa sala da esperança. Hoje, manhã de domingo, a nossa lição de hoje tem como título, título é Sacerdote em favor dos seres humanos. Aliás, a lição desta semana que nós iniciamos ontem vem falando sobre Jesus, o sacerdote. Nós vamos estudar a semana toda essas características de Jesus como sacerdote, sumo sacerdote, como nosso intercessor. Eu já estou aqui com a minha lição na mão. Está aqui a minha lição. Eu já estudei a minha lição e agora vou compartilhar com vocês. É uma alegria para mim, uma satisfação, muito maravilhoso poder estar com vocês nesta manhã, onde nós iremos, através da palavra de Deus, compreender pelo Espírito de Deus também essa maravilhosa revelação, esse conforto para nós em saber que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é diferente dos demais sacerdotes e sumos sacerdotes da antiga aliança, que foi também chamado por Deus, tinha um papel muito importante, mas eles não eram perfeitos, eles eram pecadores. A palavra de Deus diz que eles tinham, como cada um de nós, pretensão para o pecado. Tanto é que eles precisavam oferecer sacrifícios pelo pecador que vinha até o santuário para confessar o seu pecado, mas o sumo sacerdote também precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele também era um pecador. Então ele não podia se apresentar diante de Deus sem primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo. Diferente de Jesus. Jesus ofereceu o sacrifício por nós, porque nós somos pecadores, mas Jesus não precisou oferecer sacrifício por ele, porque Jesus não era pecador. Embora Jesus era carnal, sanguíneo, Jesus não pecou em hipótese nenhuma, em nenhum momento, e por nada, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por ações. Jesus não pecou. Então Jesus não precisou oferecer sacrifício por ele. Jesus ofereceu sacrifício por nós. Essa é uma característica muito importante. Outra coisa também, Jesus, ele ofereceu para se entregar por nós, para ser o nosso sacrifício, e por essa razão Jesus tinha essa característica de poder ser o nosso intercessor, porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, como Filho de Deus. Jesus também ele tinha necessidade como nós temos. Por exemplo, Jesus como ser humano ele precisou aprender a ser obediente. Não que Jesus era desobediente como Deus. Jesus como Deus, como divino, Jesus não precisava de obedecer. Ele é o ser máximo. Ele não precisava de aprender a obediência. Mas como humano, encarnado a humanidade, aí sim, Jesus também teria que ser educado. Jesus precisava também de ir à escola. Ele foi educado pela sua própria mãe. E Jesus
ele precisava aprender a guardar os mandamentos. Jesus, como humano, como nós, né, carne e sangue, Jesus precisavam também obedecer às leis do país. Tá? Enfim, Jesus tinha essa dependência. Tá? Jesus não tinha a natureza pecaminosa que nós temos, mas ele tinha a natureza humana. Tá? Porque Jesus era humano como qualquer um de nós. Por isso que Jesus, ele tinha toda essas características para ser o nosso sumo sacerdote. Porque Jesus, tá, ele, ao tomar a nossa humanidade, ele sentia exatamente como nós sentimos. As nossas dores. Tá? Então Jesus, nós vimos que no seu ministério, ele sempre apresentava o amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, porque Jesus, ele sentia também isso na humanidade. Tá? Como humano, Jesus sentiu nossa dor e o nosso sofrimento. Tá? Embora Jesus, sendo Deus, ele era misericordioso, ele era compassivo, tanto é que ele veio, encarnou e veio a esta terra, mas Jesus, ele ofereceu a sua misericórdia na prática. Tá? Ou seja, a misericórdia, a graça de Deus não era e não poderia ser tão conhecida aonde não existiu pecado. Por exemplo, nos mundos não caídos diante dos anjos, tá? Não era tão conhecido assim o que era graça e o que era compaixão e misericórdia. Mas nós, como seres humanos, como pecadores, Jesus, ele ofereceu a sua misericórdia, a sua graça, né, a sua compaixão para conosco na prática. Jesus conviveu isso conosco. Né? Veja que as multidões que acompanhavam sempre Jesus ia em busca de compaixão, em busca de misericórdia, de uma palavra amiga, de ajuda, e Jesus oferecia isso, ali demonstrava a sua misericórdia na prática, né? Sentindo ali, tocando nas pessoas, né? Enquanto nos mundos não caídos para com os anjos não caídos também, era totalmente diferente, eles não tinham essa necessidade, assim como nós temos, entende? Então Jesus, ele tomou a nossa natureza, né, humana, e ele tocava no ser humano, ele sentia a dor, e ele então demonstrava ali a sua misericórdia, a sua graça, isso na prática. Quer dizer, os mundos não caídos e os anjos vieram entender a real graça, a real misericórdia de Deus, né, na prática Jesus exercendo na humanidade sobre cada um de nós. Deu para você entender um pouco, meu querido? Pois é. Qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote, chamado por Deus, no caso de Arão e depois os seus descendentes, né? O sacerdote, ele deveria ser uma pessoa compassiva, misericordiosa, precisava sentir, né, a dor da sua ovelha como pastor. Tá? Tanto é que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele também oferecia sacrifício por si mesmo, porque ele era um pecador também. Tá? E por essa razão ele sentia, né, exatamente o que estava passando ali, né, no coração, na mente, no emocional daquele pecador que chegava até ali para levar o seu pecado, confessar o seu pecado e oferecer o seu sacrifício. E Jesus tomou os nossos pecados, ele foi na cruz. Quer dizer, Jesus sabia exatamente o que estava dentro de nós, que passava dentro de nós. Como Deus, né, como divino, Jesus sabia, é óbvio, mas Jesus, ele experimentou isso tomando os nossos pecados na sua carne, na sua pele. Tá? Meus queridos, o sacerdote, né, chamado por Deus,
ele exercia a função de sacerdote como um intercessor, ou seja, um intermediador entre o pecador e Deus. Tá? Ou seja, quando o pecador cometia uma transgressão do princípio, ou um dos princípios do decálogo sagrado, dos mandamentos de Deus, tá? Aquele pecador ele precisava confessar diante de Deus o seu pecado, tá? Oferecendo o seu sacrifício de um cordeiro como uma demonstração, né, do seu arrependimento e a sua fé no cordeiro vindouro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quer dizer, aquele pecador que ia até ali o templo, ao santuário para confessar o seu pecado, na verdade, meus queridos, ele sabia que aquele animal inocente que estava levando o seu pecado, o sangue dele não poderia pagar o preço, mas ele demonstrava fé e crença no Messias que viria enviado por Deus para assim fazer o sacrifício verdadeiro e pagar o preço dos nossos pecados. Então, como que funcionava? O pecador, ele levava ali o seu sacrifício, né, que era o cordeiro, e ali, né, no pátio do santuário, ele então confessava o seu pecado sobre o cordeiro, e ele então direcionava ali uma ferramenta pontiaguda, né, naquele animal, né, propriamente, degolava o animal, e aquele animal derramava o seu sangue. O pecador contemplava aquela cena horrível, né, o inocente levando ali a sua transgressão, o seu pecado, tá, até que aquele animalzinho ele desfalecia, né, pela perda do sangue e morria. Morria, né, sem saber o porquê. Era o inocente morrendo pelo culpado. Tá? Aquele animal simbolizava Jesus Cristo, que viria no futuro, né, pelo meio do seu sacrifício expiatório, como aconteceu na cruz do Calvário, ele então, né, mediava diante de Deus como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. Então Jesus foi o nosso verdadeiro sacrifício que levou sobre si os nossos pecados. Tá? É por isso que os nossos pecados têm que ser confessados para Jesus, né? Para Deus, em nome de Jesus. Tá? Jesus é que nos perdoa dos nossos pecados. Tá? Queridos, o sacerdote, né, na função ali do seu trabalho, ele então pegava o sangue daquele cordeiro, né, fazer parte daquele sangue, e dirigia aquele sangue até ali o lugar santo do santuário, e ali no altar, né, que estava ali dentro do lugar santíssimo, ele então espargia o sangue sobre as 4 pontas do altar. Tá? E isso era uma demonstração de que o pecado daquele pecador, por meio do sangue do cordeiro, foi transferido para dentro do santuário. Tá? E ali automaticamente, né, pela fé, eles entendiam que Jesus estaria tomando os nossos pecados quando ele viesse como o Messias, né, enviado por Deus para fazer o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. Tá? Então, meus queridos, Jesus ele tem todas essas características de sumo sacerdote, né, porque Jesus ele tomou os nossos pecados, ele foi o nosso sacrifício, tá? Ele foi o nosso mediador, quer dizer, ele é o nosso mediador entre nós como pecadores e Deus, né? O ser santo, santo, santo. Tá? Então, como é que funciona? Jesus, né, ele imputa a sua justiça. Nós não temos justiça própria para oferecer nada diante de Deus. Por isso a nossa salvação é pela graça. Mas Jesus imputa a sua justiça. Ele pega a sua justiça como um manto e coloca sobre mim como pecador. Tá? Ou seja, Jesus
ele então como se ele estivesse emprestando a sua justiça para mim. Tá? Mas isso ele faz pela graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão para conosco como pecador. E é aí que Deus, ele olha para você e olha para mim, uma vez redimido por Cristo Jesus, e Deus não enxerga o pecado em nós, não nos enxerga como pecador, porque Deus enxerga a justiça de Cristo que foi imputada sobre nós, a graça de Cristo que nos cobriu. É por isso que o apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você é um pecador sem pecado. Tá? Você é um pecador porque tem uma natureza pecaminosa, mas você está sem pecado porque Jesus levou o seu pecado e em troca do seu pecado, ele imputou a sua justiça. E aí você não tem pecado para que te condene. E então Deus olha para você e não vê em você um pecado, ele vê Cristo em você. Tá? E é isso, meus queridos, que é a importância de nós entendermos o sacerdotismo de Jesus em nosso favor. Jesus como a nossa propiciação, nosso intercessor. Tá? Então, essas são as funções de Cristo, né? Como sumo sacerdote, o nosso mediador. Ele media cada um de nós. Queridos, é maravilhoso, né, saber que nós temos um Deus, né, que tomou a nossa natureza carnal, que veio, que morreu por nós, pagou o preço, nos salvou. Então que Deus te abençoe, você pode ter esta certeza, não importa como você está, aproxima de Jesus, que Ele vai mediar o seu caso e vai te salvar. Tá? Eu quero orar com você neste momento, feche seus olhos. Ó Deus amado, obrigado por ter enviado o teu Filho amado Cristo Jesus para morrer em uma cruz para nos salvar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez este sacrifício, é o nosso mediador, sumo sacerdote intercessor. Obrigado, em teu nome oramos. Amém.